Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês vão assistir a nossa live. Ela vai estar acontecendo hoje, no dia 15 de julho. Temos um tema aí para tratarmos, as mulheres em Atos dos Apóstolos, e contaremos, né, com a participação dos membros do CEBI São Paulo e a nossa facilitadora, Marisa Tosi. Seja bem-vinda, Marisa. Eu vou passar a palavra e ela vai dar início à nossa conversa. Eu quero saudar a todos e todas que amam a leitura popular da Bíblia e espero contribuir de alguma forma para que essa busca, né, pela palavra seja efetiva, numa linguagem popular da Bíblia. Existem muitas definições sobre o que é leitura popular da Bíblia. Talvez uma delas seja o seguinte: leitura popular da Bíblia é aquela leitura que nos leva a encontrar nas páginas da Bíblia o Deus libertador, o Deus que não admite opressão contra seus filhos e filhas, o Deus que quer que seus filhos sejam protagonistas da sua vida. E é uma leitura ligada à teologia da libertação. Um fato importantíssimo na leitura popular da Bíblia é que o facilitador tem que usar uma linguagem popular. Ele pode pesquisar, ele pode... Por exemplo, eu consultei aqui um livro que é bem acadêmico, viu? Ele não tem nada de popular, não. É Exegese Feminista. É de 3 biblistas muito importantes. As 3 são da Alemanha e elas têm uma linguagem meio complicada. Eu estudei nesse livro aqui. Estudei em outros também. Mas esse aqui foi o principal. Mas não é porque eu estudei numa linguagem acadêmica que eu vou passar o estudo numa linguagem acadêmica. Eu espero ser bem popular, espero que cada palavra que eu disser aqui seja entendida por qualquer pessoa, por qualquer brasileiro ou brasileira. Antes de começar o estudo propriamente, é bom se fazer um momento de mística, porque esse momento de mística vai servir para dar um rumo ao nosso estudo. Então, ele é muito importante. E vai preparar o nosso coração para acolher o estudo. Porque o estudo bíblico não é matemática, não é geografia. Ele é um estudo baseado na fé e que fala mais ao coração do que à inteligência. Então, eu escolhi para a nossa mística, e peço que todos estejam aí com a Bíblia, eu escolhi Êxodo, capítulo 15. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Êxodo, capítulo 15. Eu estarei usando a Bíblia pastoral, não a nova, a primeira, porque ela tem uma linguagem bem popular, né? Isso é importante também. Espero que todos já tenham conseguido achar o texto. Eu vou fazer a leitura. A profetisa Maria, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança. E Maria entoava: cantem a Javé, pois sua vitória é sublime. Ele atirou no mar carros e cavalos. Esse texto nos mostra uma mulher que não tem nada de oprimida, não tem nada de tímida, ela é muito senhora de si. Ela segue na frente
de outras mulheres. Ela canta, dança, toca tamborim. É uma mulher bem libertada, né, gente? E ela está nessa felicidade, nessa alegria tão grande, porque ela está celebrando o Deus que dá a vitória aos pequenos, aos fracos que se unem para lutar por libertação. Esse Deus é que vai orientar o nosso estudo. É nesse Deus que nós cremos. É Ele que nos dá força, que deu no passado, que dá força no presente a homens e mulheres e que caminha conosco. Amém. Assim, encorajadas e encorajados pelo Deus da vida, nós vamos abrir agora a nossa Bíblia em Atos. Vamos lá. Atos 16. Eu pautei o estudo em passos. O primeiro passo, após a mística, lógico, o primeiro passo é ler o texto. Então, eu vou pedir para a Sônia que leia para nós o texto todo, que é Atos 16, de 11 a 15. Depois, nós vamos pular para o versículo 40. Então, Sônia, acho que todos já acharam o texto, então a Sônia vai proceder à leitura, por favor. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Daí fomos para Filipos, cidade principal dessa região da Macedônia e colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade e fomos para a beira do rio, onde nos parecia haver um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a falar com as mulheres que aí estavam reunidas. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus. Ela escutava e o Senhor tinha aberto seu coração para que prestasse atenção ao que o Paulo dizia. Após ter sido batizada com os da sua casa, ela nos convidou. Se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu a aceitar. Pulando agora para o versículo 40. Ao sair da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Muito obrigada, Sônia. Então, claro, o primeiro passo é ler o texto com atenção. Agora, para que o texto realmente penetre na nossa compreensão, nós vamos, neste momento, identificar todas as pessoas, as personagens que aparecem no texto. Por exemplo, no versículo 11, tem uma palavra aí que ela vai nos remeter aos personagens. É a primeira palavra do versículo 11. Embarcamos. Bom, quem será que embarcou? Veja, para descobrirmos quem são as pessoas que embarcaram em direção a Filipos, nós temos que ir para o capítulo 15.
Então, volte aí uma página, capítulo 15, versículo 40. Quem de vocês vai identificar aqui para nós 2 personagens que estão aí no 40? Quem quer dizer? Paulo, por sua vez, escolheu Silas. Então, temos aí Paulo e Silas. Então, nesse embarcamos, estão Paulo e Silas. Mas, veja no 16, versículo 6. Vai aparecer outro personagem. Quem vai encontrar para nós o outro personagem? Quem quer dizer? Timóteo. Isto. Paulo e Timóteo. Paulo já tinha aparecido. Sim. Então, nós temos agora Paulo, Silas e Timóteo. Vamos voltar lá para o embarcamos, do versículo 11. E uma coisa nos chama a atenção. Embarcamos, o sujeito de embarcamos é nós. Quer dizer que quem está escrevendo o texto também está se incluindo na equipe missionária. No caso é Lucas, autor do texto. Se ele escreve embarcamos, é porque ele está se incluindo. Nesse caso, nós teríamos como personagens, por enquanto, personagens masculinos, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Nem todos os biblistas concordam que Lucas está aí se incluindo, mas uma boa parte dos biblistas acham que sim. Agora, nós vamos identificar, já vimos os masculinos, nós vamos identificar outras personagens. Por exemplo, no versículo 13, no final, vai aparecer... O que aparece aí, gente, no finalzinho do 13? Quem gostaria de dizer? Quem aparece no final do 13? Sentamo-nos e começamos a falar com as mulheres que aí estavam reunidas. Tá vendo? Aparece um grupo de mulheres. E no 14, logo no início, uma mulher vai se destacar. Quem é ela? Lídia. Lídia. Então, tem bastante mulher aqui, hein? Lídia vai se destacar. Então, nós temos como personagens 4 homens, um grupo de mulheres, sendo que uma delas vai se destacar, é Lídia. E o que nos chama a atenção é que Lídia, o nome dela, não está acompanhado de um nome masculino. Talvez vocês não vão se lembrar, mas quando nós lemos na Mística que Miriam pega o tamborim, lá está assim, Miriam, irmã de Arão. Isso aí não está à toa na Bíblia. Quem escreveu esse texto quer mostrar claramente que Miriam não é uma mulher dona de si. Ela tem irmão ao qual ela deve obediência. E assim é toda a Bíblia. Aparece, às vezes, o nome do marido. Nós temos em Atos uma personagem que é Maria, para onde Pedro vai, quando sai da prisão, ele vai para a casa de Maria. Mas lá está, Maria, mãe de Marcos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Maria é menos importante do que o seu filho Marcos. Então, tem que especificar.
Maria, mãe de Marcos. A Bíblia é assim. Porém, nesse texto, Lídia aparece com o seu nome em destaque. Isso quer dizer que ela não tem por trás de si uma figura masculina à qual ela deve obediência. Não tem marido e nem filho que esteja acima dela. Talvez ela seja ou viúva ou divorciada. Deve ter filhos, com certeza. Mas nenhum deles está acima dela e ela não presta obediência a nenhum deles. Porque se isso acontecesse, o nome dele estaria junto do nome dela, talvez até antes. Então, entre todos os personagens que nós destacamos, sobressai o nome de Lídia. Uma vez identificados os personagens do texto, nós vamos ver agora os nomes geográficos. Poxa, mas será que isso tem importância numa leitura popular? Tem. Porque a leitura popular da Bíblia, ela não é uma leitura rasa. Ela é profunda. Sendo profunda, nada escapa, que esteja no texto, nada escapa à leitura popular. Nem os nomes geográficos. Por quê? Se eles estão na Bíblia, é porque eles têm importância, senão o autor não colocaria. Então, vamos identificar nos versículos 11 e 12 quais são os nomes geográficos. No 11 e no 12, quem poderia dizer para nós os nomes geográficos? Por favor. Troade, Troade, Samocrácia Samotrácia, e Neápolis. Neápolis. Isso é no 11. E no 12, Tânia? Filipos, Filipos, Macedônia, Macedônia. Olha quantos nomes, hein, gente? Felizmente, temos aqui na tela um grande auxiliar, que é o mapa. Porque nós estamos nos situando no espaço. Estamos nos situando no espaço. Então, o mapa aqui vai nos indicar que você vai identificar no mapa Troade, que fica na Ásia, nessa parte verde, e Paulo vai passar para a parte vermelha. A parte verde é a Ásia Menor, mas nós vamos para a parte vermelha, que é Europa. Europa. Então, estamos aqui nos situando no espaço. Paulo estava na Europa, na Ásia Menor, e ele vai para a Europa, Filipos. Isso é importantíssimo, por isso que está na Bíblia. É a expansão das comunidades cristãs por todo o Império Romano. E Filipos, onde essas mulheres se encontram, vai ser a primeira comunidade na Europa. Olha que grande importância, hein? Por isso nós temos que observar bem o mapa. Ver que da Ásia Menor, atravessando aqui essa parte do mar Mediterrâneo, isto, Paulo vai chegar a Filipos, que é na Macedônia, que é Grécia e que é Europa. Então, veja, não fuja dos mapas, não, eles são muito importantes, viu? E vamos continuar aqui o nosso estudo. Vamos para mais um passo.
Outra coisa que temos que prestar muita atenção, ainda nesse primeiro passo, onde que temos que nós vimos o chão que a gente está pisando. Agora nós vamos ter que ver o tempo. Quando aconteceu isso? Quando é que Paulo encontrou essas mulheres? Paulo e Silas e Timóteo? Quando é que eles encontraram essas mulheres? Isso aí não é difícil de deduzir. Com certeza, é por volta do ano 50 da Era Comum. Ou seja, 50 depois de Cristo. Por quê que nós sabemos isso? Porque Paulo já está na sua tarefa missionária, e Paulo começa a ser missionário um pouquinho antes do ano 50. Então, aqui nós estamos no ano 50 depois de Cristo. Não vamos esquecer que a morte e ressurreição de Jesus foi no ano 30. Então, estamos há 20 anos apenas após a morte e ressurreição de Jesus. E assim nós nos localizamos no tempo. Outro passo que nós vamos dar. Depois do quando e depois do onde. Nós vamos nos perguntar: quando foi escrito o texto? Também é importante isso. Quanto mais perto a escrita estiver do fato acontecido, mais informações ela nos dá. Porque não caiu nada no esquecimento. E nós sabemos, os pesquisadores já nos ensinaram há muitos anos, que Atos dos Apóstolos é do ano 85 da Era Comum. Se o fato aconteceu no ano 50 e ele foi escrito no ano 85, nós temos apenas 35 anos de intervalo entre o que aconteceu e a narrativa do que aconteceu. 35 anos não é muito tempo, para a Bíblia não é. Né? Importante isso. Então, já nos localizamos no espaço, no tempo, já sabemos quando é que o texto foi escrito. Agora nós temos que nos perguntar qual a situação social e política do ano 50. A cidade de Filipos, no ano 50 depois de Cristo. Que situação o povo lá enfrentava? Que situação política? Que situação social? Isso é fácil de descobrir, porque é Império Romano. Império Romano, todos nós sabemos, é um império colonizador, ou seja, ele quer sempre expandir o território. Para expandir o território, ele tem que ser violento, porque um país não toma o território do outro, a não ser pela violência. Então, a situação é de violência. Sabemos também que o Império Romano é escravagista. Então, provavelmente, em Filipos, como em todo o Império Romano, o número de escravos é muito grande. Então, estamos numa situação social de colonialismo, de violência, de escravagismo. Essa é a situação política e social. Então, veja, já temos uma base, já temos um chão para pisar, para entendermos melhor o texto. Agora nós vamos percorremos vários passos, né? Passo 1, fizemos a leitura. Passo 2, nós nos localizamos no
no espaço. Passo 3, nos localizamos no tempo. Passo 4, verificamos quando é que o fato aconteceu, quando foi escrito. E no passo 5, qual a situação político-social. Agora, sim, podemos começar o estudo bíblico. E como é que ele será feito? Ele será feito versículo por versículo. Porque cada versículo é importante, cada versículo tem uma mensagem, tem que ser degustado. Como diz o Frei Carlos Mesters, cada versículo tem que ser ruminado. Então não tem que ter pressa, é devagar. Nesse passo agora, no 6º passo, eu vou pedir ajuda da Regina, para que ela, valendo versículo por versículo, e nós vamos degustar um por um. Então, eu vou pedir agora que a Regina leia para nós os versículos 11 e 12. Por favor. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Daí, fomos para Filipos, cidade principal dessa região da Macedônia e colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. Muito bem. Temos muitas coisas aqui que, devido ao fato de nós já termos preparado um solo firme para o nosso estudo, a nossa compreensão agora está bem facilitada do texto. Embarcamos, já sabemos quem é. Paulo, Silas, Timóteo, possivelmente Pedro. O que nós temos aqui? Nada mais, nada menos do que uma equipe missionária. Que beleza, hein, gente? Uma equipe missionária disposta a tudo para anunciar o reino, para anunciar a boa nova, para anunciar Jesus. Outra informação aqui é que as viagens não eram fáceis, levavam dias, né? Elas eram feitas na parte terrestre a cavalo e na parte marítima em barcos não muito seguros. Paulo mesmo diz que ele naufragou 3 vezes, né? Ele nos informa isso nas suas cartas. A viagem era difícil, a equipe missionária tinha que ser de muita fibra, enfrentar muitas adversidades. Mas eles chegam a Filipos, que é uma cidade importante, uma das principais cidades da Macedônia, colônia romana. Então, já degustamos esses 2 versículos, já nos apropriamos, eles já penetraram no nosso coração e no nosso intelecto. Agora eu vou pedir para a Regina que leia para nós o versículo 13. Por favor, Regina. No sábado, saímos pela porta da cidade e fomos para a beira do rio, onde nos parecia haver um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a falar com as mulheres que aí estavam reunidas. Isso. Muita coisa a ser observada em apenas um versículo. Por isso nós vamos ruminá-lo muito bem. Primeira coisa que o versículo nos diz, no sábado. Por que especificar o dia da semana? Porque é importante. Já nos remete ao fato de que quem está participando aqui é um grupo de judeus. E o sábado é o dia reservado ao culto a Javé. Então, estamos aqui lidando com um grupo de judeus. No caso, judeus cristãos. Porque essa equipe missionária já foi toda batizada, né? Eles
como judeus foram circuncidados, mas como cristãos receberam o batismo. Mas eles ainda estão, claro, se considerando judeus e, por isso, procuram santificar o sábado. Outra informação que aparece. Para santificar o sábado, eles deveriam ir para uma sinagoga. Entretanto, aqui está escrito assim: saímos além da porta da cidade, para um lugar junto ao rio. Então quer dizer que nessa cidade de Filipos não tem sinagoga. Eles saem da cidade, atravessam a porta. Por que atravessam a porta? Porque a cidade era murada, ela era cercada por muralhas, como toda a cidade da época. Eles saem por uma das portas, toda a cidade tinha várias portas, eles saem e vão à beira do rio. Por que procurar um rio? Não é? Porque para santificar o sábado, é preciso fazer algumas abluções. O que é ablução? Ablução é você lavar algumas partes do seu corpo, não como medida de higiene, mas como medida de purificação. Então, lavar as mãos, os pés, para purificar o interior. Ou seja, corpo e alma se unindo nesse culto de adoração a Deus. Purificar a alma e purificar o corpo. O judeu entende perfeitamente que o ser humano não tem divisão, é uma coisa só. Corpo e alma indivisíveis. Então é preciso purificar a mente, purificando o corpo. Onde vamos fazer isso? À beira do rio. Mas o versículo nos dá uma outra surpresa aqui. Eles encontram, chegando ao rio, eles escutam um murmúrio de cantos, de orações. O que será isso? Eles se aproximam e dão com um grupo de mulheres. Nossa, que surpresa, um grupo de mulheres. Mulheres ali, na beira do rio, fazendo a mesma coisa que a equipe missionária está fazendo. Mas nós estamos em Filipos, cidade pagã, cidade romana. O que não falta em Filipos são templos pagãos, tem muitos. Esse grupo de mulheres devia estar em algum templo, rezando, orando, adorando algum deus ou deusa romana. E, no entanto, há uma surpresa muito grande. O grupo de mulheres está à beira do rio. Estão fazendo a mesma coisa que Paulo e seus amigos estão fazendo. Elas estão ali adorando o Deus Javé, o Deus da unicidade. Agora a gente se pergunta, se não tem sinagoga em Filipos, como é que essas mulheres conheceram Javé? Certamente, elas estiveram em contato com algum grupo de judeus e judias da diáspora. O que é a diáspora? Esse fenômeno que os judeus, durante séculos e séculos, eles tiveram que fugir da sua terra e se espalhar pelo Império Romano, para fugir de perseguições. Em todo o Império Romano, tem judeus da diáspora. Em Filipos, embora não haja sinagoga, não foi diferente. Essas mulheres conheceram Javé através de um grupo judeu. Isso não está no texto. A gente não pode inventar nada, mas a gente pode tirar conclusões através dos conhecimentos que a gente tem. Então, a gente tira essa conclusão. Como é que essas mulheres conhecem Javé? Conclusão: estiveram em contato com um grupo de judeus. Mas o que mais
nos chama atenção não é o fato delas estarem em contato com o grupo judeu. O que mais nos chama atenção é que essas mulheres sentiram dentro de si um vazio que elas querem preencher, um vazio espiritual. Ou seja, elas não estão mais satisfeitas com as centenas de deuses pagãos. Elas estão à procura de algo maior. E esse algo maior, elas encontraram conversando com grupos que praticam o judaísmo. Isso é que nos encanta nessas mulheres. Quanta coisa no versículo, hein, gente? Fala a verdade. Quanta riqueza. Agora eu vou pedir para a Regina que leia para nós o versículo 14. Por favor, Regina. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus. Ela escutava, e o Senhor tinha aberto seu coração para que prestasse atenção ao que Paulo dizia. Isto. Veja que logo no início do texto já aparece o nome de Lídia. Lídia, e o seu nome, como já comentamos aqui, ele vem sozinho. Né? Lídia aparece aí sozinha. A gente, ao identificar os personagens, isso já nos chamou a atenção. O nome dela aparece sozinho. Portanto, Lídia nada mais é do que a protagonista desse texto. Eu confesso a vocês que não é bem isso que a gente vê quando esse texto é comentado nas homilias, nas igrejas cristãs. Quem aparece aí como protagonista é Paulo. Mas o texto não engana, não. Ele deixa bem claro, é só prestar atenção. Quem coloca Paulo como protagonista não prestou atenção. Principalmente nesse versículo aqui. Né? Lídia acreditava, Lídia é líder, Lídia é uma comerciante, ela é a protagonista do texto. Comerciante de púrpura. Por que o texto vai por isto? Não precisava. Precisa, porque Lídia, além de ser uma mulher independente, ela é uma mulher que luta para sobreviver. E ela provém a sua sobrevivência e a da sua família. De que maneira? Comerciando púrpura. E ela não faz isso sozinho. É isso que nos encanta nesse texto. Ela lidera um grupo de mulheres. E essas mulheres também são trabalhadoras, operárias. Isso não é comum no ambiente que nós estamos vivendo nesse texto. Quem tem que prover o sustento da casa é o homem. E quando a mulher ajuda, por exemplo, no trabalho na roça, ela não é mencionada. Só o homem. Aqui não é um trabalho na roça, é um trabalho diferente. É um trabalho de operárias mesmo. Vão produzir púrpura. Certamente, essas mulheres, ou muitas delas pelo menos, também são viúvas, também são divorciadas, e elas têm que sair à luta pela sua própria sobrevivência e pela sobrevivência dos familiares.
se dedicam a quê? Comerciar púrpura é vender essa tinta que era muito procurada na época. Agora, antes de vender, tem que fabricar, para depois vender, lógico. E o que a gente aprende quando a gente pesquisa um pouquinho sobre púrpura? A gente aprende que essa tinta era conseguida através se colhendo a secreção de um molusco que produz, sabe quanto dessa tinta? 1 grama. Então, esse grupo de mulheres tinha que coletar muitos moluscos para conseguir uma quantia representativa, trabalhar essa secreção, transformando-a numa tinta de que cor? Numa cor que vai do vermelho vivo ao roxo. Então, era uma cor preciosa, lindíssima. E essa tinta, por ser de tão difícil confecção, e além disso, mal cheirosa, fedida mesmo, ela era muito cara. Só quem tinha dinheiro, quem tinha posses, é que conseguia comprar um tecido tingido com púrpura. As pessoas do povo, em modo geral, tinham as suas roupas da cor natural, da fibra com que ela foi feita. Por exemplo, se a roupa foi feita de linho ou de algodão, ela tinha uma cor entre o creme e o bege. Podemos imaginar as pessoas do povo com essa cor. Inclusive Jesus, Maria, né? Uma cor bege ou creme. Agora, os mais abastados iriam ter mantos na cor púrpura, no roxo, no vermelho, cor de vinho. Então, esse é o trabalho dessas mulheres. Produzir essa tinta com muito sacrifício e assim prover o sustento de suas famílias. Continuando o nosso estudo. Ainda aqui no versículo 14, tem uma outra informação importantíssima. Está vendo, gente, como na leitura popular você não pode ter pressa? Você tem que ir degustando realmente. Olha o que diz ainda este versículo. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abrira o seu coração para que aderisse às palavras de Paulo. Abrira o coração. Lídia está numa cultura romana, buscando o judaísmo. No judaísmo, coração não é apenas a sede dos sentimentos, é muito mais. Coração no judaísmo é a sede da sabedoria. Olha que bonito, gente, sede da sabedoria. Deus abrira o coração de Lídia, ou seja, Deus abrira a inteligência, a sabedoria de Lídia, e não só dela, do seu grupo de mulheres. O texto diz que Deus abrira o coração de Lídia para absorver os ensinamentos de Paulo. Porém, nós já vimos no texto que essas mulheres tiveram o seu coração aberto por Deus antes de conhecerem Paulo. Porque antes de conhecerem Paulo e sua equipe missionária, elas já tinham aderido à fé em Javé.
elas já são mulheres sábias quando elas se encontram com Paulo. Agora eu vou pedir para a Regina que nos leia o versículo 15, por favor. Após ter sido batizada com os da sua casa, ela nos convidou. Se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu a aceitar. Muito bem. Obrigada, Regina. Veja, ela foi batizada após ter sido batizada. Ou seja, Paulo e sua equipe evangelizaram esse grupo. E aí aconteceu uma transformação que não pode passar batido para nós. Esse grupo de mulheres estava buscando o judaísmo. Entretanto, ao serem batizadas, elas aderem ao cristianismo. Elas serão cristãs. Elas não serão judias cristãs, porque elas não eram judias. Elas eram pagãs. Então, do paganismo, elas buscaram, com o coração aberto, cheio de sabedoria, elas buscaram o judaísmo. Mas antes de serem acolhidas no judaísmo, elas são acolhidas no cristianismo. Elas dão um pulo, um avanço. E isso não pode passar batido para nós. Lídia é batizada com todos os de sua casa. Mais uma prova de que ela é líder da sua família. Ela não tem uma figura masculina na sua frente. Por quê? Porque na cultura espalhada por todo o Império Romano, quando o chefe da família, o líder, se convertia a uma religião, toda a família era obrigada a se converter com ele. Inclusive, se ele tivesse escravos, servos, eles também iriam se converter junto. Conversão forçada, né? No caso de Lídia, a conversão não é forçada, porque elas já estavam nessa busca, nessa ânsia, né? Então, Lídia e toda a sua casa, todas as suas amigas, são batizados. E ela dá mais um passo à frente. Ela oferece a sua casa para ser o local da primeira igreja cristã. Ela abre as portas da sua casa. Fiquem na minha casa, se vocês me julgam digna. Fiquem na minha casa. Olha que lindo, ela abre as portas da sua casa. E é na casa de Lídia que começa a primeira igreja na Europa. Que lindo, né, gente? Agora, teríamos que passar para o versículo 40. Mas antes de passar para esse versículo, eu quero, em rápidas palavras, dizer para vocês o que aconteceu nos versículos de 16 a 39, que não é objeto do nosso estudo, portanto, não vamos ler. Mas é preciso a gente saber, porque senão não vamos entender o versículo final, o 40. Acontece que realmente a equipe missionária fica na casa de Lídia. Fica hospedado lá. E diariamente eles saem pelas ruas para pregar o evangelho. E saindo pelas ruas de Filipos, eles encontram uma escrava que também sai todo dia pela rua para oferecer o seu serviço de vidente. E quem quisesse saber alguma coisa sobre o futuro, consultava essa escrava. Só que ela cobrava para isso. Sendo escrava, todo o dinheiro que ela obtivesse não ficaria com ela. Era para os seus donos. E a escrava topa na rua com o grupo missionário.
E ela se encanta com eles e começa a gritar. Pessoal, esse grupo está anunciando o Deus vivo, o Deus que salva. E grita. E vai atrás deles. Aí Paulo toma a iniciativa de evangelizar essa escrava, de libertá-la desse espírito de adivinhação que estava dentro dela. Acontece que esse espírito, na realidade, é o espírito da opressão dos seus donos sobre ela. Né? Você pode concluir, ai dela se voltasse para casa sem algum dinheiro. Né? Ela era obrigada a conseguir uma boa grana para levar para os seus donos. Paulo vai libertá-la, vai dizer para ela que ela não precisa ser explorada, que ela tem a sua dignidade de mulher, de pessoa humana. E aí vai acontecer um conflito muito grande, porque ao deixar de fazer as suas previsões, ela vai deixar de receber dinheiro. Quem é que vai se incomodar com isso? Os seus donos. E os seus donos vão à polícia, exigem que as autoridades prendam Paulo e Silas. Parece que Timóteo não estava junto nesse lance, nem Lucas. E eles vão para a cadeia. Na cadeia, eles ficam muito bem guardados, mas acontece um terremoto que abala as estruturas da prisão e Paulo e Silas são libertados. O carcereiro fica morrendo de medo, porque se eles se libertarem, o carcereiro vai ser morto. Era a lei da época. Mas Paulo e Silas acalmam o carcereiro, evangelizam o carcereiro, batizam o carcereiro, e diz o texto que ele se batiza com toda a sua casa. E Paulo exige um pedido de desculpa das autoridades, porque ele diz assim, eu sou cidadão romano. Então, o comissário lá de polícia diz, tá bom, vão embora, podem ir embora. E Paulo e Silas eles vão embora sim. Mas vamos ler agora, vou pedir para a Regina que leia, o versículo 40. Por favor, Regina. Ao sair da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Então, aí termina o nosso texto. Eles saem da prisão e eles já têm um lugar para ir. Eles têm uma igreja para ir, uma comunidade para ir. Onde é? É a casa de Lídia. Lá é que eles buscam acolhida, na casa de Lídia. Isso é uma prova de que realmente a igreja se estabeleceu na casa de Lídia e que ela é a líder. Por isso que a casa ainda tem o nome dela. Ele não fala, foi para a casa onde se reunia a primeira comunidade. Não, ele vai para a casa de Lídia. Se a casa é de Lídia e se ela é a líder, conclusão. Lídia presidia o culto. Lídia pregava. Com certeza, Lídia presidia a partilha do pão, a celebração eucarística. Quanta inspiração para nós mulheres e para os homens também. Os homens também vão ver que nem sempre as coisas foram como são hoje. E não deveriam ser, né? Já que esse texto nos mostra uma realidade bem diferente. E assim eu termino o meu estudo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que participem, gostem, se manifestem.
Olá, pessoal. Então, agora concluímos aqui a nossa live. Agradecemos a Marisa. Espero que todos vocês tenham participado aí no chat, com perguntas, com a Bíblia nas mãos, né? Muito importante, né? Fazer leitura popular com Bíblias nas mãos. É interessante também vocês retomarem, né? O que foi falado pela Marisa, assistir novamente, vai estar disponível aí no canal. Curtam também a página do CEBI São Paulo, né? Que é quanto mais, e compartilhem, né, o vídeo, que ficou muito bom, uma fala assim muito apropriada para os nossos tempos, um ótimo entendimento. Eu acho que foi um gostinho de quero mais. E quem quer mais vai ter, tá? Então, dia 29, novamente, né, a Marisa vai estar conosco, né? E aí vocês podem utilizar o chat também da próxima sequência aí da parte 2. Continuaremos com o mesmo tema, mulheres em Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ter oportunidade de colocar as questões. Os assessores aí estavam participando juntos, no chat também com vocês, colocando questionamentos, respondendo para vocês, a Marisa, todos nós, e nós contamos com a participação de todos novamente, tá? Então, até o dia 29 de julho, né, no mesmo horário, às 20 horas, teremos a estreia. Depois nós ficaremos aí com o vídeo disponível. Quem não conseguir assistir no momento da estreia, pode e deve assistir posteriormente. E compartilhem os vídeos, né, com os demais, para que a gente possa cada vez mais podermos levar aí a leitura popular da Bíblia para todos, tá? Agradecemos a participação e até a próxima. Vamos lá, todo mundo abrindo a câmera, as meninas aí que estão participando conosco.